Bem, meus irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a participação de todos aqueles que contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação, é muito importante. Divulgue o meu canal e os demais canais católicos nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também nas paróquias, é muito importante. Quem sabe o seu irmão que senta no banco com você ali durante a missa não está precisando de uma informação. E nós aqui temos algumas informações. Quem sabe a gente não possa ajudar esse seu irmão que está precisando dessa informação, está sendo laçado pelo protestantismo. Então é muito importante, divulgue os canais católicos. Nós somos leigos, mas temos aqui algumas informações porque a igreja é um arsenal teológico, 2000 anos de pura teologia. A igreja sempre vai ter uma resposta para qualquer dúvida de qualquer católico. E nós temos aqui algumas informações. Se inscreva no canal, é muito importante mesmo. Se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações tanto dos vídeos como também das lives. A plataforma do YouTube não ajuda os canais católicos, então é muito importante se inscrever para aumentar a relevância do canal ali na plataforma do YouTube. As minhas redes sociais, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Também tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, e o Twitter, C Macabeus. Tanto na página do Facebook, como também no Twitter, eu disponibilizo todos os vídeos e todo o meu material. O link do Apoia-se, quem puder contribuir com o Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, que é a contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também na reconstrução do meu novo blog. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, por ser um pouco burocrático, tem o link do PayPal. O PayPal é menos burocrático do que o Apoia-se. Hoje eu quero fazer aqui alguns comentários. Ontem, durante a live, foi feita uma pergunta. Eu respondi na live, mas eu não me aprofundei exatamente nesse tema. Foi feita a pergunta se os... É lógico, todo mundo sabe, um dia a comunidade judaica vai se converter ao cristianismo. Isso é profético, São Paulo escreveu ali na carta aos Romanos, está nas escrituras e nós não duvidamos disso. Mas a pergunta foi: os judeus irão se converter para o protestantismo, o catolicismo ou para a igreja ortodoxa? Essa pergunta foi feita, eu respondi ontem, mas eu queria me aprofundar melhor a respeito desse assunto. Que os judeus irão se converter, isso é fato. Que o judaísmo não existe mais, isso é fato, já fiz um vídeo a respeito disso. Por que o judaísmo não existe mais? A base do judaísmo era a lei mosaica. E a base da lei mosaica era o culto de adoração divina. Como era o culto de adoração divina? Pegava um animal e sacrificava no templo de Jerusalém. Era uma ordenação isso. Tá? Precisava de um sacerdote. O sacerdote tinha que ser um levita, da tribo de Levi. E era uma ordenação, segundo a lei mosaica, que se realizasse um sacrifício no templo pela manhã e outro durante a tarde, todos os dias. Tinha que ter o sacrifício todos os dias. Esse sacrifício só iria cessar com a vida do Messias, com a vinda do Messias. E isso aconteceu. Por isso que o judaísmo não existe mais. Se você pegar a carta aos Hebreus, eu tenho um vídeo onde eu faço essa explicação. A carta aos Hebreus, o autor explica, que eu tenho certeza foi São Clemente o autor da carta aos Hebreus. O autor explica exatamente que não há mais a necessidade do culto antigo de adoração divina, porque nós hoje estamos em uma nova economia, assim como o autor da carta, que tenho certeza foi São Clemente. Eusébio de Cesareia diz isso, em História Eclesiástica. Ele faz toda uma teologia em cima do antigo culto, da lei,
da graça e do Novo Testamento, a nova economia, a nova aliança. Hoje nós estamos nessa nova economia, que é o sacrifício eterno de Jesus Cristo. O sacrifício eterno de Jesus Cristo foi ontem, é hoje, vai ser amanhã, sempre. O sacrifício eterno de Jesus Cristo. Então nós estamos nessa nova economia. Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro perfeito. E o sacrifício dele é o sacrifício perfeito. Não há necessidade de outros sacrifícios como no Antigo Testamento. Então eu sugiro que você que é católico leia com atenção a carta aos Hebreus. Tanto que a carta foi enviada aos hebreus e não aos judeus, porque o judaísmo é uma religião, na verdade, além de ser uma nação, né, o judaísmo, o judeu, faz parte de uma nação da tribo de Judá, mas se tornou uma religião, o judaísmo, durante o cativeiro babilônico. Foi uma ramificação daquilo que era a crença entre os hebreus, que essa crença era baseada em cima das leis mosaicas. Não tendo mais o sacrifício no templo, acabou essa religião. A religião é baseada em cima do culto de adoração divina. Por que a destruição do templo? Porque não havia mais a necessidade deste culto, o culto de adoração divina segundo as leis mosaicas. Não havendo essa necessidade, acabou a antiga economia, como diz na carta aos Hebreus, e agora nós estamos diante de uma nova economia, sem aquele culto antigo, sem o templo de Jerusalém. Por isso que eu digo, o judaísmo acabou. Os judeus hoje, eles não enxergam isso. Eles mantiveram a tradição, a cultura, mas eles não perceberam que não existe mais o culto de adoração divina segundo a lei mosaica. Eles não fazem mais esse culto. 2000 anos sem realizar um culto de adoração divina. Se não tiver o culto, não tem a religião, certo? Agora, vamos ali entender a pergunta. O ouvinte disse assim, os judeus irão se converter ao protestantismo, ao catolicismo ou à igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa, gente, ela tem sim a sucessão apostólica, só que ela é cismática. Ela decidiu por si só se separar da igreja católica, certo? Então, é uma igreja cismática. A igreja ortodoxa, ela acredita na pentarquia, que não existe isso na história da igreja, tá? Jesus Cristo, ele edificou a igreja sobre Pedro, não sobre uma pentarquia. Tá? Eles acreditam nessa pentarquia e há uma divisão. Também há uma divisão dentro da igreja ortodoxa. Tá? Enfim, são cismáticos, então jamais haverá uma conversão dentro de um cisma. Tá? O protestantismo não é considerado uma religião, e sim um meio de vida. Eu coloco a Bíblia debaixo dos meus braços, né, ali, e invento um Jesus ao bel prazer de cada um e começo a seguir aquilo. Não são religiosos e não prestam culto de adoração divina. Aí o cara fala, como protestante não presta o culto de adoração divina? Não existe culto de adoração divina dentro do protestantismo. Eu já falei isso em outros vídeos. Realmente eles não sabem o que é isso. Os pastores, esses teólogos protestantes, eles não sabem o que é isso. O que é o culto de adoração divina, gente? Tem que ter o sacrifício. Você tem que oferecer um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, era o sacrifício de animais. Você pegava o melhor animal, é lógico que ali na época de Cristo tinha uma corrupção, né? O cara ia lá e comprava um animal, né? Mas o certo é pegar o melhor do rebanho, aquilo que você criou. Estou falando na questão de pastor ali, cuidar das ovelhas no sentido literal, não da criação, ser criador, gente. Estou falando no sentido, né, de criar os animais, o melhor da sua criação ali, entende? Pegar o melhor e oferecer a Deus em sacrifício. Isso
que era o culto de adoração divina no Antigo Testamento, o culto realizado pelos judeus. No Novo Testamento, como é o culto de adoração divina? É gritar aleluia, irmão? Não, isso não é, isso é um louvor. Tá? O culto de adoração divina é o mesmo, só muda o quê? Os elementos. Só muda os elementos. O rito é o mesmo. E nós temos que oferecer a Deus um sacrifício. Mas qual sacrifício nós oferecemos a Deus hoje? O sacrifício perfeito, único e eterno de Jesus Cristo. Isso que nós oferecemos, como Jesus nos ensinou lá na Santa Ceia. Mudou o que? Os elementos. Agora é a oferta do pão e do vinho. O corpo e o sangue de Cristo. É o próprio sacrifício de Cristo que nós oferecemos todos os dias. Tem missa todos os dias. É lógico que nós temos a obrigação e devemos ir aos domingos. Mas na igreja tem missa todos os dias. Todos os dias nós oferecemos o sacrifício eterno a Deus, através da oferta do pão e do vinho, durante a liturgia eucarística. Então, é a única igreja que realmente faz o sacrifício, que faz o culto de adoração divina, mediante a oferta do pão e do vinho, que significa exatamente oferecer o sacrifício a Deus, é a Igreja Católica. Não é um novo sacrifício, explicando aqui para os protestantes. É o mesmo sacrifício, é o eterno. Aquele sacrifício, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. É o mesmo sacrifício. Não é um novo sacrifício. Você está oferecendo aquele sacrifício do Calvário. Quando você está na missa durante a liturgia eucarística, você está perante o Calvário, perante a crucificação de Cristo. É esse sacrifício eterno que nós oferecemos a Deus. Como vai se dar esta conversão dos judeus para o catolicismo? Gente, não existe cristianismo sem catolicismo. Como vai se dar essa conversão? Um dia, os judeus, a comunidade judaica vai cair em si, vai cair a ficha. Cadê o sacrifício? Cadê o culto de adoração divina? Duas coisas separam a comunidade judaica do catolicismo: a crença na ressurreição de Cristo e o culto de adoração divina. Duas coisas que separam. Por quê? Nós estamos na nova economia, onde o culto é o sacrifício eterno de Cristo, e a crença na ressurreição. Eles não acreditam, os judeus não acreditam na ressurreição de Cristo. Então são duas coisas que separam ali, comunidade judaica do catolicismo. O que vai acontecer? Um dia a comunidade judaica vai perceber que o Messias que eles esperam, que os judeus ainda esperam, não vem. Eles irão perceber isso. Vão voltar à realidade, que o Messias foi Jesus Cristo. Lembrando, a comunidade judaica não nega a existência de Cristo. Eles não acreditam que Cristo seja o Messias. Tá? Eles não negam a existência, faz parte da história judaica. Faz parte da história. Eles acreditam, sim, na existência de Jesus Cristo, mas não como os católicos. Tá? Eles não acreditam que Cristo seja o Messias. Um dia a comunidade judaica vai cair em si, a ficha vai cair, que o Messias que eles esperam não vem, tá? E que Jesus Cristo sim foi o Messias que eles tanto esperam. Vai vir o que? A crença na ressurreição de Cristo, porque a base do catolicismo, que é o cristianismo puro, a base é a ressurreição de Cristo, como São Paulo diz. Acabou, se não existe a ressurreição, acabou a fé. A fé é na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, se os mortos não irão ressuscitar, acabou a fé. Então a nossa crença parte da ressurreição de Cristo. Se existisse só o sacrifício, a morte e crucificação de Cristo sem a ressurreição, eu creio que não iria existir o cristianismo, certo? O cristianismo parte da ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo.
Isso separou o cristianismo do judaísmo, certo? Porém, eles irão, né, acreditar em Jesus Cristo, né, irão perceber que Jesus Cristo é o Messias, e aí vai sentir o quê? A necessidade do culto de adoração divina. Eles irão procurar o culto de adoração divina que há 2000 anos não existe dentro do judaísmo. Entenda, caiu a ficha. Cadê o culto? Por enquanto, eles estão cegos. Tá? Por enquanto, há uma cegueira ali na comunidade judaica. Não perceberam isso. Acabou o culto de adoração divina, 2000 anos, sem um sacrifício. Eles irão procurar. E onde eles irão encontrar este culto de adoração divina? Essa é a pergunta. Onde eles irão encontrar o culto de adoração divina? Na única igreja de Cristo. A única que faz o culto de adoração divina. É a única. Que é a oferta do pão e do vinho. Durante a liturgia eucarística, nós oferecemos o sacrifício único e eterno a Deus. O sacrifício perfeito. Essa vai ser a conversão judaica, minha gente. Essa vai ser a conversão judaica. Quando eles, os judeus, irão procurar o culto de adoração divina. Caiu a ficha, cadê o culto? Onde eles irão encontrar? No catolicismo. Você acha que a comunidade judaica vai tentar encontrar esse culto numa igreja cismática como são os ortodoxos? Você acha que eles irão procurar isso lá dentro? Não. Não. A comunidade judaica tem consciência disso. Como eu falei, ela conhece o Novo Testamento. Os judeus conhecem o Novo Testamento. Também não tem essa, eles vão procurar uma Bíblia. Não. Eles conhecem. O Antigo Testamento nem se fala. O Novo Testamento, eles conhecem mais do que certos protestantes. Eles conhecem isso. Eles não vão sair procurando uma Bíblia, vão sair procurando o culto de adoração divina, que falta na comunidade judaica, pois não existe mais. Aí eles vão procurar. Tá, aí dentro da igreja ortodoxa. Não, são cismáticos. Vai procurar onde? Ah, no protestantismo? Você acha que. Imagina um judeu entrando dentro de uma igreja protestante, o cara gritando aleluia, irmão, falando que aquilo é culto de adoração divina. O cara fala, você tá maluco? Você doidou? O cara gritando, sapateando fogo lá, falando, isso aqui é culto de adoração divina, tô sapateando fogo, rodando igual uma pomba gira lá. Você acha que o cara fala, você tá louco? Então, não vai no protestantismo, não vai no protestantismo. Eles vão encontrar isso dentro do catolicismo, que é a única igreja cristã que existe. Eles irão procurar isso dentro do catolicismo. Assim se dará a conversão judaica. Não tem templo de Jerusalém, reconstrução de Jerusalém, restauração, não tem nada disso. Restauração da cidade de Jerusalém, do reino de Israel, uma restauração física, não tem nada disso, tá? Alguns protestantes, aí o pessoal da matilha lá, né? Esse pessoal aí acredita exatamente que vai ser reconstruído o Templo de Jerusalém, vai voltar às leis mosaicas. Imagina as festas, a festa dos tabernáculos, né? Imagina, os protestantes, eles irão se converter ao judaísmo. Essa é a crença protestante. Imagina, é um retrocesso, acabou. Não, eles não acreditam no sacrifício de Cristo. Não adianta. Mas é o contrário. O judaísmo vai se converter ao catolicismo. Como? Procurando o culto de adoração divina que não existe mais dentro do judaísmo. E onde eles irão encontrar esse culto? Na única igreja que continua prestando esse culto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A única igreja de Cristo. Vai cair a ficha. Eles irão entender que Cristo é o Messias. Vai começar a ter a crença na ressurreição de Cristo principalmente, e aí eles irão procurar esse culto. E vai estar lá dentro da Igreja Católica. Eles irão se converter ao catolicismo. Não tem templo de Jerusalém, não tem merda alguma de templo de Jerusalém. Tá? Não tem, ninguém vai reconstruir aquela porcaria mais, tá bom? Não vai reconstruir. A única conversão que vai ter é essa. Vocês irão ver os judeus de joelhos perante a Eucaristia. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.